fala sobre morte. Para alguns, pode parecer mórbido ou grotesco. Para outros, talvez até assustador. Ao contrário, ao fazer um vídeo sobre um tema que é tido muitas vezes como um tabu, como é a morte, nossa intenção é, na verdade, enaltecer a beleza da vida. Lembrar que a morte é apenas uma passagem. Para nós, uma breve mudança de endereço. Ou, talvez, um marco para alcançarmos uma nova perspectiva. Um meio pelo qual, através de uma outra dimensão, possamos valorizar ainda mais a vida em todas as suas formas. E como a água de um rio, que inapelavelmente segue seu curso, atingir o mais nobre e pleno sentido da vida e da morte, a evolução. Para compreendermos melhor a relação entre o fenômeno da morte e o processo de evolução do ser humano, optamos por tratar esse tema através da elucidação das dúvidas mais comuns a respeito dos medos, confusões, dogmas e preconceitos que envolvem esse assunto. Dessa forma, selecionamos as perguntas que pudessem trazer as respostas mais claras, precisas e isentas de vínculo com qualquer seita ou religião. Para responder essas questões, nada melhor do que um grande pesquisador do assunto, o professor Wagner Borges, médium consciente e incentivador do esclarecimento de tudo aquilo que até hoje, infelizmente, esteve sempre mais envolto em véus e sombras do que em luz. Wagner Borges ministra cursos sobre projeção da consciência e bioenergia por todo o país. É também o fundador e coordenador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, com sede em São Paulo. É também o autor de 2 livros de grande sucesso editorial, Viagem Espiritual, que traz mensagens de 4 grandes mestres espiritualistas, e Viagem Espiritual 2, uma edição de luxo contendo esclarecimentos detalhados e ilustrações preciosas sobre fenômenos ligados à projeção da consciência. O professor Wagner recentemente lançou o seu primeiro trabalho em vídeo, onde explica com precisão e clareza como acontecem as chamadas experiências fora do corpo, mais popularmente conhecidas como viagem astral. Nesta nova fita, o professor Wagner Borges estará respondendo a uma série de perguntas que, como já dissemos, tem o objetivo de levar até você a informação mais atual e precisa sobre a melhor forma de se lidar com a experiência da morte. Assim, a morte nunca nos pegará de surpresa. Quando ela chegar, e isso é inevitável, teremos discernimento suficiente para recebê-la com coragem e serenidade. Normalmente, quando alguém escuta falar sobre morte, ou ouve dizer que alguém conhecido ou um parente morreu, ou como as pessoas chamam por aí, desencarnou, saiu do corpo de uma vez por todas, as pessoas normalmente têm uma reação muito ruim em relação a esse tema chamado morte. E o maior paradoxo que existe é que para uma pessoa morrer, basta ela nascer. Então o paradoxo maior reside nisso, que para a pessoa morrer, ela primeiro tem que nascer. Então nós costumamos dizer, nós que estudamos essa área toda de espiritualidade, de vida após a morte, de todos esses assuntos que envolvem a consciência, seja dentro do corpo ou fora do corpo, nós costumamos dizer que, na verdade, o fato de alguém viver na Terra já pressupõe que esse alguém um dia vai morrer. Então, a partir desse raciocínio, sobressai até uma coisa que é engraçada, pelo seguinte: a cada ano que passa, a pessoa está ficando mais velha. Ficando mais velha, o seu organismo está se desgastando mais, é óbvio. E ao ficar mais velha, teoricamente, a morte se aproxima de uma maneira mais rápida. Porque ao envelhecer, pressupõe-se, aliás, isso é certo, de que ao envelhecer, aparece ao final da velhice a morte. E isso se a pessoa conseguir envelhecer, porque muita gente vai embora antes, seja num acidente de carro, infelizmente num assassinato, numa síncope fulminante, um ataque cardíaco direto, e a pessoa pode ir embora antes. Então o raciocínio é o seguinte: se cada ano que passa a pessoa está envelhecendo
e envelhecendo, teoricamente, a pessoa está mais próxima da morte, a pergunta que a gente faz para as pessoas é a seguinte: o que é que a pessoa comemora no seu próprio aniversário? Todo mundo canta muitos anos de vida. Na verdade, é menos um ano de vida aquele dia, porque a pessoa está ficando mais velha, e mais velha ela está, teoricamente, mais próxima da morte. Então, como se vê por esse raciocínio, as pessoas têm muito medo de discutir esse assunto. Entretanto, elas comemoram uma vez por ano, no seu aniversário, um passinho para essa coisa chamada morte, já que elas estão ficando mais velhas. Então, a partir desse princípio básico, nós não podemos fugir desse assunto, e o objetivo central de nós estarmos fazendo esse trabalho agora sobre vida após a morte é tentar questionar com as pessoas e fazê-las compreenderem que nós não podemos fugir desse assunto, já que nesse exato instante em que nós estamos aqui conversando com você que está assistindo essa fita, nesse exato instante, tanto eu que estou aqui falando contigo, quanto você que está aí assistindo as imagens dessa fita, tanto eu quanto você, nós estamos alguns segundos mais velhos nesse exato instante. E significa que, obviamente, nós estamos alguns segundos mais perto de morrermos um dia. Então, o objetivo dessa gravação que nós estamos fazendo aqui é tentar te esclarecer de que esses assuntos têm que ser abordados de uma maneira tranquila, bonita, bacana, bem-humorada. Nós não podemos discutir esse assunto morte sob um prisma tétrico ou religioso. A gente tem que abordá-lo de uma maneira espiritualista, bem-humorada, correta, que possa te passar uma mensagem de apoio, principalmente para você que perdeu um familiar, um amigo, está muito triste com a perda dessa pessoa. O objetivo nosso ao fazer um trabalho dessa natureza é tentar te dar uma força, mas não é aquela força de consolação, tipo passar a mão na sua cabeça e falar: fique calmo, a pessoa que você amava está nos braços de Jesus, nos braços de Deus. O objetivo nosso não é te dar essa consolação religiosa, que é até útil em alguns casos, mas também não resolve o problema, porque você é consolado, mas não foi esclarecido. Então o objetivo da gente é abordar esse assunto de uma maneira clara, direta, que possa te ajudar afetivamente a superar a perda, mas que também possa te ajudar a pensar nisso, raciocinar e abrir a tua consciência para estudar um pouquinho esse assunto chamado morte. O nosso objetivo não é morte como final de nada, mas sim como uma passagem para uma outra dimensão, que as pessoas chamam por aí de plano espiritual, plano astral, plano extrafísico, que é aquele lugar de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos após essa estadia aqui na Terra, vivendo com esse uniforme de carne chamado corpo humano. E eu quero te dar um alerta também de que eu não sou espírita, eu não sou ocultista, eu não sou católico, eu não sou cristão, eu não sou yogi, eu não sou umbandista, eu não sou nada. Quando alguém me pergunta o que eu sou, eu costumo colocar a verdade. Eu sou um espírito, alguém que está aqui encarnado na Terra, igualzinho a você, e através das experiências parapsíquicas que eu vivencio desde os 15 anos, eu consegui descobrir muita coisa, consegui abrir minha alma de uma maneira bacana para um poder magnífico que existe, interpenetrando a vida, dando vida a todos. Os hindus chamam esse poder total de Brahman, os cristãos chamam de Deus, os africanos de Zambi, os indígenas de Tupã, os maçons de grande arquiteto do universo, os antigos judeus chamavam essa causa de Jeová, Yahvé. Os egípcios nem se atreviam a usar o nome dessa causa primária por acharem que era sagrada demais. Então eles simbolizavam o nome da causa primária como o todo, porque esse o todo interpenetra tudo. Então, na verdade, há esse poder maior que governa a existência, que é o amor maior que dá vida para todos os seres. E é a partir desse poder maior que dá vida a todos que, além da morte, a vida continua, porque essa causa primária deu a evolução para nós todos, e a gente vai evoluindo, e não vai ser a morte que vai travar essa evolução. Então, eu só queria te dizer que tudo que eu colocar aqui não tem nenhuma conotação religiosa, tem a conotação de uma verdade que existe. Além da vida carnal, existe uma vida extrafísica, espiritual, e que eu te aconselho, segue a religião que você quiser, não vai ser essa fita que vai te mudar em coisa alguma. O objetivo nosso aqui é tentar te passar uma coisa boa. A religião que você quiser seguir é aquela em que você se sentir melhor dentro dela, vai fundo e seja feliz com ela. Agora lembra de uma coisa, todo mundo morre. O materialista, o cristão, o hindu, o budista, o chinês, o americano, o africano e qualquer um de qualquer latitude ou qualquer religião do planeta. Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Então nós temos que fazer uma diferenciação bem clara entre medo da morte e medo de morrer. O medo de morrer
é um medo intrínseco a qualquer organismo vivo, porque o que está vivo tem medo de morrer naturalmente. É por isso que todos os corpos vivos, e tudo está vivo, têm um instinto de sobrevivência, de manutenção da vida do corpo humano. Se alguém chegar num prédio de 30 andares e olhar lá de cima para o asfalto lá embaixo, a pessoa sai correndo da beirada do prédio. O instinto de sobrevivência cria uma espécie de medo latente, a adrenalina entra no sangue e faz a pessoa se deslocar para longe daquele ponto onde se supõe que exista o perigo. Então, esse instinto de sobrevivência que os nossos corpos têm, esse instinto mantém a gente vivo. Quando um carro, de repente, numa via movimentada, vem em cima da pessoa, a pessoa dá um salto para trás, automático, ela nem raciocinou nesse salto. Esse é o instinto de sobrevivência. Então, é esse instinto que traz latente em cada ser o medo de morrer, que é natural em qualquer organismo vivo. Inclusive, quem não tem esse instinto é aquela pessoa que está com sérias tendências suicidas, está perdendo esse instinto, que é o medo de morrer. Então, o medo de morrer é uma coisa justa, bem clara. Entretanto, o medo da morte é uma tolice, porque a morte é uma lei da natureza, como a gravidade, a densidade energética daquilo que a gente chama hoje de matéria, que é energia condensada. Então, existem certas coisas que a gente não pode fugir, certas leis da natureza. Eu não posso sair com o meu corpo físico voando por aí. Existe a gravidade. Eu não posso atravessar uma parede. O meu corpo físico é bastante denso e não vai conseguir atravessar a parede. Da mesma forma que eu não posso brigar com a gravidade e não posso brigar com a parede, tenho que me adaptar a conviver com a parede e a gravidade, eu também tenho que me adaptar à noção de que um dia o corpo que eu estou ocupando no momento, ele vai morrer. Isso é inexorável, é inevitável. Isso não significa que eu vá ficar contente ou triste em relação à morte, porque desde que a morte é uma lei da natureza e que tudo que está vivo um dia morre, não adianta ficar contente com isso nem triste. Isso é inflexível, é inexorável. É uma lei da natureza que regula todos os organismos vivos. O que está vivo um dia morre. Não há como fugir disso. A gente já nasce com medo da morte? Por que falar nesse assunto apavora tanto? As causas do medo da morte são as mais variadas possíveis. Na verdade, a gente já começa a ter o medo da morte desde o momento em que a gente começa a ser educado. Porque se sabe que quando nós nascemos num país, nós ganhamos toda a influência cultural do meio ambiente onde nós crescemos. Quando crianças, nós não temos a personalidade formada ainda, então nós somos sugestionados pela educação que os pais nos dão, pela educação que a sociedade nos dá. Então, desde o princípio da nossa infância, que nós somos educados a ter medo do desconhecido, daquilo que a gente não pode pesar, medir, ver ou ponderar sobre aquilo, então vem o medo natural, que é o medo daquilo que a gente não conhece. Aliás, esse medo ele começa desde cedo, por quê? Quando você nasce num lugar, você ganha a cultura local daquele país, você ganha o idioma local, a maneira de se vestir local, você ganha também, você de repente vai torcer por um time daquela localidade. Em suma, você é condicionado a funcionar de acordo com a sociedade local do país onde você nasceu. Se você nasce aqui no Brasil, a tendência natural é que você seja cristão. Não porque você, como criança, escolheu isso. A influência ambiental é essa. Porém, se você nascer na Índia, você talvez goste do Krishna. Você vai ser educado assim. Se você nascer na África, a tua religião vai ser outra, porque esse é o costume local. Então, baseado nisso, desde que a gente vai crescendo, a ciência nega qualquer existência de algo além da morte física. E como nós dependemos da ciência para nos educarmos no colégio, a gente não tem como escapar. A gente ganha aquela noção tridimensional, espacial, de altura, largura e profundidade. Então, tudo é medido, tudo é explicado de uma maneira X. Tudo que escapa a esse X é negado. E a questão da vida após a morte é negada totalmente pela ciência vigente oficial nos dias de hoje. Do outro lado, a religião, que é quem deveria guiar as pessoas. Nesse sentido, a religião também ela perdeu muito dessa espiritualidade. Ela ficou muito dogmática. E quando eu estou dizendo religião, eu estou dizendo num sentido geral. Baseado nesse princípio, quando a criancinha, por exemplo, está com 3 anos, ela quebrou um copo ali na cozinha. Então, às vezes, o pai e a mãe já estimulam o medo de algo invisível. Por exemplo, olha, se você quebrar o copo de novo, a cuca vai te pegar. Quer dizer, a cuca, o bicho-papão, são invisíveis. Então, a criança começa a ter medo de espíritos, de coisas que sejam invisíveis. Outro exemplo, a criança está com 4 anos, morre o tio dela,
levam ela no cemitério para assistir o enterro, o que é um grande erro, porque a criança ela imita o que o adulto faz. Então ela vê todos os adultos chorando, então ela começa a chorar por osmose também, imitando aquilo que os adultos estão fazendo. Essa criança, por sua vez, ganhou então a cultura do choro em relação à morte. Quando ela cresce, condicionada com esse valor, ela vai ter um filho e também vai ensinar esse filho a chorar e a ter medo da morte. Esse filho também vai crescer, vai ter um filho e também vai condicionar o seu filho a ter medo da morte. Outra coisa, a criança está com 5 anos e o adulto, o pai ou a mãe, comete o erro de deixá-la assistir um filme de terror. Então a criança, como é muito influenciável, ela vê uma cena daquelas bem dantescas de um filme de terror, então ela fica impressionada. Por exemplo, a criança vê um filme de zumbi. Então ela vê, de repente, aquela figura toda esquisita, sair da tumba, né? Então a criança olha, naturalmente ela tem medo, ela não vai nem raciocinar que aquilo é um ator maquiado em forma de zumbi, ela vai ficar com medo. O raciocínio é o seguinte: o zumbi está no cemitério, o zumbi morreu, quem está no cemitério é quem morreu. Então, ai meu Deus, eu não quero ir no cemitério porque lá tem zumbi. Então começa um medo de cemitério, um medo de morte e essas coisas todas. Então, como você está notando, o que acontece é que nós somos educados a termos medo dessa tal de morte. Hoje, você é um adulto com uma consciência funcionando com valores próprios, com autonomia e dignidade. Aqui na sua mente, você tem o desejo de descobrir: tem vida depois da morte? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe reencarnação? O que é karma? A gente pode sair do corpo ou não? O que é mediunidade? Essas perguntas que todos têm. Então, parte de você quer saber, mas tem uma outra parte em você oculta que tem medo de saber essas coisas. Por exemplo, muita gente cética diz assim: para saber se tem vida depois da morte, eu só vou acreditar se aparecer um espírito materializado aqui na minha frente. O meu avô que morreu, que aparecesse aqui na minha frente, eu acreditaria. Então, parte da pessoa quer ver aquilo para confirmar. Só que se o avô desencarnado dela aparecer, ela sai correndo na hora. Ela tem um medo terrível daquilo. Então, parte dela quer perceber e outra parte tem medo daquilo. Então, uma das causas do medo da morte é justamente esses valores materialistas, condicionantes, que a gente ganha aqui no plano físico. Uma das causas básicas também do medo da morte, além do medo desconhecido, é que a pessoa, naturalmente, ela está perdendo os familiares, porque ela está indo para o lado de lá e os familiares que ela ama estão ficando do lado de cá. Então, o medo de perder o contato com as pessoas que ela ama. Fora todos aqueles medos, por exemplo, o medo de ir para o inferno. Muita gente tem o seguinte medo: meu medo não é de morrer, o meu medo, sei lá, eu vou parar num lugar ruim do lado de lá. E o que acontece é que as religiões tradicionais, todas elas prometem um céu, um paraíso, para as pessoas que seguirem os ditames dessa religião, seja ela qual for. E o que acontece é que se diz também que só vai para o céu quem é perfeito. Baseado em que não existe nenhum ser humano perfeito, a conclusão óbvia é que ninguém vai para o céu após a morte. Porque nem mesmo os religiosos que conduzem as religiões, eles são perfeitos para poderem colocar perfeição para alguém. Então existe esse medo latente. Ora, se só tem perfeito no céu e eu não sou perfeito, qual é a conclusão? Eu vou para o inferno. Então o medo dessa pessoa, de um religioso mais ortodoxo, às vezes não é nem o medo de morrer, é o medo da prestação de contas do lado de lá, num lugar, vamos dizer assim, não tão bom, que alguns chamam de umbral, outros chamam de plano astral atrasado, outros chamam de Hades, Gehenna ou inferno, se a pessoa quiser usar esse nome. Outros têm medo da morte porque têm medo de espíritos. Não tem nem medo de morrer, mas é o medo de encontrar os espíritos do lado de lá. E essas pessoas esquecem que elas também são espíritos. O fato de nós estarmos dentro de um corpo não anula a condição primordial de que nós também somos espíritos. Eu acabo de perder um amigo muito querido. Como posso me livrar dessa tristeza e que atitude tomar em relação a ele? Normalmente, quando a pessoa perde um familiar, a tristeza que sobrevém é muito grande. Principalmente porque está implicado em que quando uma pessoa ama a outra, já existe um certo apego. A pessoa praticamente não consegue viver sem aquela pessoa que ela ama. Então já existe aí um apego, que é uma coisa que se transforma, muitas vezes, em patologia psicológica muito séria. Porque desde o momento em que a gente sabe que tudo que está vivo morre, isso é inexorável, eu repito, então qualquer apego que nós tenhamos a qualquer coisa ou a qualquer pessoa é uma grande ilusão. Porque a gente sabe que a pessoa vai morrer e nós também vamos morrer. Então o que acontece é que o apego é tão grande que a pessoa nega totalmente a possibilidade daquela que ela ama morrer. E isso é uma ilusão, porque nós não podemos negar isso. Isso é fato inerente ao viver. Então o que nós podemos fazer?
Se uma pessoa perde um familiar, ela deve procurar, em primeiro lugar, lembrar de uma palavra básica. Essa palavra se chama impermanência. Impermanência, isso é, nada no plano físico aqui na Terra é permanente. Tudo é transitório. Lembre-se disso sempre. Se possível, escreva uma frase dessas, esse nome numa cartolina, coloca ali, tudo é impermanência. Segunda coisa, que você deve colocar escrito bem grande para nunca mais esquecer, nada e ninguém me pertence. Você deve ter claramente isso na tua mente. E a terceira coisa que você deve colocar, que é uma coisa que dá muita ajuda na hora da perda de familiar, pense o seguinte, tudo é luz. Porque tudo é luz, porque tudo é uma energia. Seja o corpo humano, seja o espírito, seja a matéria, seja qualquer coisa. A matéria é energia condensada. Eu sei que dói, principalmente para você que perdeu um familiar, perdeu alguém que você amava, eu sei que dói você ver alguém falando isso para não ter apego, mas quem é que na Terra não perdeu o familiar? Eu já perdi, você já perdeu e muitas pessoas, praticamente todos, já perderam alguém que gostava. Isso é inexorável. Qualquer pessoa que for te falar sobre perda está falando com experiência própria, porque todo mundo já perdeu alguém que ama. A morte dos animais é definitiva? Você que gosta de animais e está triste porque você perdeu o animal que você gostava, fica contente, os animais sobrevivem também após a morte, tem seres espirituais avançados que cuidam da evolução deles, oportunamente esses animais voltam à vida humana, como animais novamente, às vezes numa espécie superior àquela anterior que ele habitava. Os animais evoluem para princípios superiores, tudo evolui. A palavra evolução está implicada nela, implícita nessa palavra, que toda forma viva tem que evoluir para uma forma superior, e se você não admitir a possibilidade de um animal evoluir, você então risca a palavra evolução do teu vocabulário, porque evolução significa ir sempre à frente, progredir, novas formas, transmutações na direção de algo maior. Realmente existe vida após a morte? Quando alguém me pergunta, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu invariavelmente respondo, eu não acredito, eu tenho certeza. Por quê? Eu saio do corpo e passando para a dimensão espiritual, eu vejo espírito, vejo colegas meus que morreram aqui e que estão vivos em outra dimensão, vejo animais desencarnados. Esses seres espirituais, esses espíritos bacanas, encostam perto da gente, dão dicas, dão orientações. Quando eu estou aqui dentro do corpo agora, eu percebo pela clarividência seres espirituais que estão aqui, inclusive, no momento da gravação, conosco, dando um apoio, uma inspiração, uma intuição para aquilo que a gente vai falar. É isso que traz aquela energia tão boa que você, de repente, pode estar sentindo aí do outro lado, assistindo essa fita. Isso não é meu, não é nem deles, inclusive. Isso vem de uma causa maior, que dá apoio a qualquer iniciativa inteligente, positiva e benéfica, que objetive melhorar a cabeça do outro. Qualquer trabalho que a gente faz nessa área vai ter um apoio do próprio cosmos a favor da evolução desse assunto para que melhore a mente do outro que está percebendo isso. Eu te afirmo, existe vida após a morte, a pessoa não muda após a morte, um segundo após a morte, ela é a mesma criatura que era um segundo diante da morte, ela não muda o caráter nem a personalidade, ela somente se desloca para fora do corpo e continua viva. Esse corpo brilhante, esse corpo de luz, que as pessoas passam para o lado de lá e manifestam esse corpo brilhante, ele já está aqui conosco, aqui dentro do corpo, somos nós próprios. Esse corpo brilhante é aquilo que se convencionou chamar por aí de corpo astral, corpo espiritual, perispírito, corpo de luz, psicossoma, enfim, corpo espiritual, todos esses nomes que as diversas áreas espiritualistas colocam por aí, as diversas filosofias, é esse corpo bonito de luz que está aqui interpenetrando esse corpo humano agora, e o próprio corpo humano tem brilho. Só que internamente, esse corpo espiritual que a gente está usando aqui dentro, tem muito mais brilho porque é mais sutil, é mais rarefeito. Se você não acreditar em nada disso, for cético, não há nenhum problema. Pelo seguinte, você pode ser cético que for, mas você também vai morrer um dia. E aí é óbvio, se você falar assim, como é que eu posso provar que tem vida depois da morte? Não se pode provar, a morte vai provar para você. Porque você vai morrer um dia e vai ver que você vai estar vivo do lado de lá. Qual é a aparência das pessoas depois que elas morrem? Você que perdeu o teu familiar, se você porventura puder vê-lo um dia, você vai ver ele com a mesma aparência que ele tinha aqui, com a qual você o conheceu. Os espíritos mantêm essa aparência, plasmam energeticamente nesse corpo luminoso, esse corpo espiritual, a própria aparência com a qual você os conheceu aqui. Existem espíritos que são tão avançados
que aparecem com um formato luminoso purinho, são luz pura, só que quando se aproximam de um ser encarnado aqui, eles procuram engrossar a vibração e plasmar uma aparência que seja compatível com aquilo que a pessoa possa perceber. Existe alguma coisa para se fazer depois de morto? A essência da vida de alguém é atividade, é aprender, crescer, trabalhar, sempre descobrir algo a mais. Isso é evolução. E a partir do momento que a gente sabe, em todas as religiões todo mundo fala isso, que nós somos eternos, que nós somos imortais, já pensou uma imortalidade onde não tem nada a fazer? Isso vai ser tédio eterno, isto é, inferno. Então o que acontece é que nós não encontramos, nas experiências fora do corpo que temos, esse céu onde não tem nada a fazer e as pessoas ficam vagabundeando no plano espiritual. Nada disso. Nós encontramos todos os espíritos encarnados trabalhando, aprendendo, crescendo, evoluindo. Tem lazer no plano espiritual também. Os espíritos namoram. É bom colocar isso de frente, porque muita gente que mexe nessa área, seja espírita, seja ocultista, seja yogi, bloqueia um pouco esse tipo de informação e não se fala tanto do namoro dos espíritos. Então as pessoas que estão encarnadas ficam pensando assim, poxa, tem vida depois da morte, mas não tem nada legal para fazer? Tem, os espíritos brincam. Por quê? São as pessoas que viviam aqui e passam para o lado de lá. Elas não mudam. Então elas trabalham, elas crescem, elas vivenciam experiências, namoram entre si e fazem atividades em conjunto normalmente. Para onde as pessoas vão depois que morrem? Muita gente me pergunta como é o plano espiritual. Esse plano extrafísico, ele tem certas subdivisões. Existe o plano extrafísico mais denso, o plano extrafísico mais sutil, o plano extrafísico médio, vamos colocar assim também. Então, por exemplo, uma pessoa que durante a vida cometeu certos atos atrapalhados, que prejudicou muita gente, que em suma, que ferrou pessoas, essa pessoa, pela própria atitude dela, ela marca espiritualmente nela própria uma espécie de energia grossa a partir daquilo que ela pensou, sentiu e fez durante a vida inteira. A nossa aura, que é o nosso campo energético, que envolve o corpo humano, ela reflete o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Em cima disso, tudo o que a gente busca fazer na nossa atividade diária fica marcado como cores e energias no nosso corpo espiritual e na nossa aura. No momento exato em que uma pessoa sai do corpo por ocasião da morte, o seu corpo espiritual contém uma vibração de tudo aquilo que a pessoa fez, pensou e sentiu durante a vida inteira. Nós podemos dizer, então, que o corpo espiritual após a morte carrega a carga energética daquilo que a pessoa fez em vida. Obviamente que uma pessoa que fez atitudes negativas para os outros, ela sai do corpo após a morte e tem uma carga pesada nela. E uma outra pessoa que buscou fazer o bem, buscou fazer coisas legais, se autoconhecer, se autoequilibrar e fazer um monte de coisas bacanas para a humanidade, essa pessoa sai com um corpo espiritual brilhante, bonito, leve. Então, obviamente, que um corpo espiritual com uma carga energética pesada, ele vai ser atraído energeticamente para o plano espiritual denso, pesado, compatível com a sua vibração também carregada. E uma pessoa com um corpo espiritual sadio, brilhante, leve, ela vai ser atraída para o plano extrafísico, sutil, compatível com a leveza vibratória que ela apresenta. Então, eu posso dizer uma coisa, se você quer saber como é que vai ser seu estado após a morte, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser do lado de lá o que você fizer do lado de cá da sua vida. Isso é líquido e certo. Existem pessoas que após uma cirurgia ou acidente são dadas como mortas. É verdade que elas podem voltar contando tudo o que aconteceu com elas enquanto achavam que tinham morrido? Hoje em dia, existe uma pesquisa muito séria, principalmente nos Estados Unidos, sobre aquilo que é chamado de experiência da quase-morte. Praticamente todo mundo já viu algum documentário na televisão ou já leu sobre o fato, que é o seguinte, uma pessoa tem uma parada cardíaca, o médico vai lá desesperado, dá um soco no peito, tenta respiração boca a boca, estimulação elétrica diretamente no músculo cardíaco, em suma, tenta reviver a pessoa. Em alguns casos, os médicos conseguem, e a pessoa ficou clinicamente com o coração parado 2 minutos, 3, 4, até 5 minutos. E deve-se frisar que a parada do coração não é a morte ainda. O cérebro ainda vive após o coração ter parado e morre minutos depois por falta de bombeamento de sangue, por falta de oxigenação adequada. Então é possível uma pessoa ter uma parada cardíaca tentar, através de estímulos, tentar revitalizar o corpo para a pessoa reanimar-se. E nesse caso isso é chamado de experiência da quase morte. Por quê?
A maioria desses pacientes que tiveram a parada cardíaca, tiveram, durante a parada cardíaca, uma saída do corpo espontânea. Obviamente, porque o metabolismo parou e aí o cordão de prata não segura mais a alma lá dentro. Então a pessoa se sentiu fora e assistiu de fora o médico tentando revitalizar o seu corpo. Em alguns casos, a pessoa atravessou uma espécie de túnel de luz e foi para o plano espiritual, encontrou com seres desencarnados que orientaram, disseram para ela que não era o momento dela passar por lá de vez e empurraram-na de volta para o corpo humano. Em alguns casos, a pessoa assistiu um fato que estava acontecendo em casa, que não teria como ela saber, justamente porque ela estava numa mesa de cirurgia no hospital. Ela volta a si, conta para o médico o que ela viu durante aquela parada cardíaca, o médico vai lá e confirma tudo. Então, os médicos passaram a pesquisar esse assunto e hoje em dia existem vários livros escritos por homens sérios, ligados à área da medicina, pesquisando esse assunto das experiências fora do corpo que pacientes têm durante uma parada cardíaca, né, em que o paciente consegue voltar, reanimar o corpo humano. Daí o nome experiência da quase morte, porque é uma experiência fora do corpo que ocorre com o coração parado. Não é igual uma experiência fora do corpo que ocorre durante o sono ou durante um relaxamento consciente. Então, a pesquisa sobre a experiência da quase morte está dando muito subsídio a toda essa questão da sobrevivência após a morte. O livro clássico desse assunto é o famoso Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., a maior autoridade mundial em temas como experiência da quase morte. Uma obra clássica também é o Voltar do Amanhã, do Dr. George Gordon Rich, que chegou a ficar 9 minutos com o coração parado e, mesmo assim, reviveu e conta a sua experiência magnífica nesse livro magnífico. Você, inclusive, não esqueça de pegar no finalzinho da fita, está lá, nós vamos colocar uma lista dos melhores livros de vida após a morte, de várias áreas, que é para você ler um pouco sobre esse assunto, arejar sua mente. Nós colocamos livros de várias tendências, tem livro espírita, livro de ocultismo, livro de médico, tem livro de todas as áreas, para você ter um guia bibliográfico. Será que é possível saber como está um parente ou um amigo que já tenham falecido? Se você quiser saber se o seu familiar, que acabou de partir para o lado de lá ainda agora, ou aquele amigo que você perdeu, como é que essa pessoa está do lado de lá, é muito simples. Avalie como é que ela era do lado de cá. Era boa pessoa ou era péssima pessoa? Tentava fazer algo bom ou era totalmente desequilibrada? A partir de como a pessoa carregou a vida dela aqui, você vai determinar como é que ela estará do lado de lá, porque a vida do lado de lá é apenas a sequência do que a pessoa fez em vida. E se porventura você concluir que a vida da pessoa não foi aquelas coisas boas e que possivelmente ela não possa estar bem do lado de lá, o que você faz? Fecha os teus olhos na hora de dormir e imagina mentalmente a figura da pessoa na sua frente. Mas não imagina ela mal, do jeito que ela talvez estivesse antes de morrer. Imagina ela bem, sorrindo e cheia de luz na tua frente. E mentalmente, através do centro da tua testa, que é o terceiro olho, procure emanar luz. Enche mentalmente a figura de luz e repete como se fosse um mantra, uma repetição, a frase, tudo é luz, tudo é luz. E emana um pensamento legal na direção dessa pessoa. Isso é a melhor prece que você poderia fazer para alguém que passou para o lado de lá e que você julgue que porventura não esteja bem. É pensar tudo é luz e enviar essa luz mentalmente. A nossa mente é mais poderosa do que a gente percebe ou pensa. Tenta emanar uma coisa boa, pensa nisso, amor e luz vibrando na direção da pessoa. Não precisa fazer força nenhuma, é simplesmente fechar os olhos com paciência, elevar o teu pensamento ao eterno, ao todo, da maneira que você entender. Quer dizer, busca Jesus, busca Krishna, busca Buda, sei lá, quem quer que seja, na crença que você quiser seguir, pensa nesse ser avançado, Jesus, Krishna, Buda, ou quem quer que você goste, e mentalmente ligando-se a esse ser, ou a essa energia de amor que esses seres emanam, você então direciona esse pensamento amoroso na direção daquela pessoa que passou para o lado de lá. Essa é a melhor maneira que eu conheço de ajudar alguém, é emitir um pensamento de luz e de vez em quando, mentalmente, converse mentalmente com a pessoa à distância e fale, olha, eu sei que você está vivo, eu te amo, estou contigo, estou te mandando um pensamento de luz, é um recado mental, fique bem, pense em algo avançado, estou contigo aí, sei que você não morreu e eu estou contigo mesmo além da morte. Nós estamos ligados, não por apego, mas por um amor grande, e a morte não é capaz de romper o meu amor por você. Estou te mandando esse amor como se fosse um telefonema mental, um recado mental, para você, onde quer que você esteja, que você se sinta bem, saiba que eu te amo e que uma hora nós vamos nos encontrar. Seja após a minha morte, eu vou te encontrar aí do lado de lá onde você está, ou seja, quem sabe, durante o meu sono, na hora que eu deitar,
Sei lá, de repente eu consigo uma experiência fora do corpo e aí vou te dar um grande abraço desse lado onde você está e aí nós vamos matar a saudade e vai ser um encontro maravilhoso. Minha pergunta é, com que autoridade uma pessoa que está viva pode falar sobre morte? Nas experiências fora do corpo que eu tenho desde os 15 anos, e hoje eu estou com 34, estou mexendo com isso já há quase 20 anos, e apesar da relativa pouca idade que eu tenho uma experiência muito grande com tudo isso, e é por isso que eu falo com toda essa segurança. Nada que eu estou falando aqui é crença, é fato. E um conselho que eu vou te dar, se você puder seguir, não acredite em nada do que eu estou te falando, nem em nada que alguém te falar ou que você lê. Acredite apenas no bom senso. Só siga aquilo que for coerente, correto e sensato. Não é porque alguém te disse ou porque você leu no livro que você vai tomar alguma postura. Você deve tomar uma postura a partir do momento que você sentir que aquilo é o correto. E o correto está sempre baseado em tentar fazer o bem para os outros, sem fanatismo, sem aquela coisa de misticismo exagerado. Você não precisa acender um incenso, nem uma vela, nem botar uma pirâmide no teu peito ou carregar um cristal no teu bolso para você ser feliz. O que você precisa para ser feliz é uma coisa chamada discernimento, saber como as coisas funcionam, e uma outra coisa chamada compaixão, amor absoluto, por tudo e por todos. Discernimento somado com compaixão se chama sabedoria, que é a integração do discernimento e a compaixão manifestados no dia a dia. Por isso é que eu estou te colocando, se você desenvolver discernimento e compaixão na tua vida diária, pode ficar tranquilo que após a morte você vai continuar com discernimento e compaixão do lado de lá, tentando aumentá-los cada vez mais. É isso que é a chave do viver. É possível fazer contato com familiares já falecidos através de médiums ou centros espíritas? Muita gente, movida pelo sofrimento de ter perdido alguém que amava, muita gente vai, por exemplo, num centro espírita ou num terreiro de umbanda, tentar receber uma psicografia do familiar via um médium. Ou às vezes a pessoa vai num grupo de ocultismo, ou sei lá, numa academia de yoga, sei lá, tentando buscar, vai atrás de um guru, tentando achar uma resposta, uma mensagem da pessoa que passou para além da morte. Ora, 99% das vezes a pessoa não vai conseguir receber um recado do familiar, principalmente nos primeiros 6 meses após a morte, onde a pessoa precisa se adaptar ao plano espiritual e ela precisa pensar nela mesmo do lado de lá, ficar bem, tá legal, para depois de um tempo ela voltar a pensar em quem ficou aqui. A pessoa tem que partir para o lado de lá e largar o plano físico e pensar em algo do lado de lá, porque se ela perdeu familiares aqui, ela ganha o contato com todos os familiares que também morreram antes dela. Quer dizer, perco o contato com meus amores que ficaram e ganho o contato com os amores que já foram antes de mim. O contato com teu avô, tua avó, teu pai que já foi, tua mãe, tu vai encontrar com todo mundo do lado de lá, seu filho que possa ter ido, não sei. E a partir disso, as pessoas dependem muito de médiuns para receber informação. E, na verdade, se as pessoas pudessem ter mais consciência das coisas, elas não precisariam procurar mensagem em lugar nenhum. Entende? Nada te pertence. Não fica procurando mensagem. Fecha os olhos, carrega a tua atenção aqui para o coração, preste atenção no batimento do teu coração. Pum, 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 pum. Preste atenção, bota a mão aqui, fecha os olhos, interiorize-se aqui. Preste atenção, relaxe com o coração. Não é para você diminuir a batida do coração, nem acelerar. É só para prestar atenção no próprio batimento. Fica quieto. Todo dia tira uns 10 minutos e faça isso quietinho, na hora que te for conveniente. Se você fizer isso durante 6 meses, determinado instante vai te vir alguma intuição de como a pessoa que você está buscando, como é que ela está do lado de lá. Existe reencarnação? Uma pergunta que muita gente faz é sobre reencarnação. Se é possível uma pessoa que morreu retornar e nascer novamente aqui na Terra. Não só é possível, como é certo. Reencarnação é fato, não é teoria. Nós todos temos milhares de vidas, não só aqui na Terra, mas talvez em outros lugares do universo, também outros planetas por aí. E a reencarnação é um fato. Eu mesmo lembro várias vidas minhas, mas não foi por hipnose que eu lembrei nada. Nas experiências fora do corpo que eu tenho, eu lembrei muitas coisas. Isso é chamado de retrocognição, que é a regressão de memória fora do corpo ou dentro do corpo. Normalmente, isso é feito através de hipnose, indução, sugestão, e a pessoa vai regredindo até começar a lembrar de fatos além do nascimento dela. Obviamente que para poder explicar isso em detalhes, fica muito difícil colocar isso numa fita de vídeo dessa natureza. Mas uma coisa eu posso colocar para as pessoas. Veja bem,
Hoje em dia, está muito propalado por aí sobre regressão de memória. Muita gente falando sobre isso. A regressão de memória, ela é muito útil para desbloquear um trauma que a pessoa esteja travada hoje por causa de uma causa anterior de outra vida. Também é útil no sentido de pesquisa parapsíquica sobre vida após a morte, a pré-existência da pessoa antes dela nascer aqui. Entretanto, muita gente procura fazer regressão de memória por curiosidade, e isso eu não aconselho a ninguém. Procura fazer regressão de memória por pura vaidade. A pessoa quer descobrir que foi Cleópatra, Leão XV, Napoleão. Ela não quer ver nenhum erro de outra vida, ela só quer ver coisas boas. E eu posso afirmar que a maioria das pessoas, ao fazer uma regressão, vai lembrar tanto de coisas boas quanto de coisas atrapalhadas, porque o ser humano tanto tem a capacidade de fazer algo legal quanto tem a capacidade de fazer algo atrapalhado. Literalmente, o ser humano, ele é uma mistura de algo animal com algo sublime, divino. Eu, você que está assistindo a fita e todo mundo, nós somos capazes de tomarmos uma atitude maravilhosa no segundo, seguida de uma atitude medíocre no próximo segundo. Nós, então, temos essa oscilação entre o maravilhoso que a gente pode fazer e o medíocre que a gente faz também. Então, o ser humano é uma oscilação entre esses dois polos. Nossas vidas anteriores são uma mistura de coisas magníficas e de coisas atrapalhadas, como é ainda no dia de hoje, na vida atual, enquanto a gente não consegue um equilíbrio suficiente para só ser o maravilhoso, o bacana, o benigno. E nós não podemos negar o lado oculto, nefasto, esquisito, lá o lado sombra que todos nós temos no fundo da nossa alma. E o fato de nós não negarmos não significa dar atenção a esse lado. Significa ver a treva para inserir a luz nela e equilibrar. Não é negar a treva e deixar de ver o mal que reside em nós todos. Nós temos que combater esse mal no sentido de não considerá-lo um inimigo, mas uma coisa que faz parte da nossa natureza e encher de luz. Então, reencarnação é fato. Antigamente, quando alguém falava em reencarnação, as pessoas falavam assim: isso é crença de meia dúzia de pessoas doidas. Errado. O mundo hoje, em 1996, tem cerca de 5 bilhões e 800 milhões de habitantes. Desses 5 bi e 800 milhões de habitantes, pelo menos 65% da humanidade aceita a noção da reencarnação. Por quê? Porque a maior parte da população mundial vive no Oriente, não é no Ocidente. Outra coisa, a maior parte da população mundial não é cristã. A religião que mais cresce no planeta é o islamismo, não é o cristianismo. O budismo é uma religião que também cresce vertiginosamente. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A Índia tem 900 milhões. Só a China e a Índia somados dá quase metade da população mundial. E praticamente quase não tem cristão lá, se você for direitinho mensurar em termos de percentual de religião. Então o que acontece é que aqui no Ocidente, onde existe toda aquela crença materialista, né, e também um racismo muito grande, as pessoas não aceitam reencarnação, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, onde o racismo é muito forte. Não se aceita a reencarnação porque não se admite nascer como negro, ou como chinês, ou como hindu, ou como os americanos, desdenhosamente às vezes chamam de chicanos, que é do México até a Patagônia, todo mundo é chicano, quer dizer, subnível, subhumano, terceiro mundo. Então, muita gente não aceita a reencarnação, claramente não é por motivo religioso, não, é racismo puro. É não querer sair do seu país, é apego àquela pátria, é apego àquela raça. Então as pessoas usam motivação religiosa, mas na verdade o motivo oculto, muitas vezes, é um grande racismo. Agora é legal você saber que você vai voltar para cá. Não é só essa vida, você já esteve aqui antes. A Terra é uma grande escola. E o corpo é o uniforme que a gente enverga durante 70 anos, 80. E isso se a gente conseguir chegar aos 70, aos 80. Até chegar a hora de voltar para cá. Aí desencarna de novo, volta, desencarna e futuramente ela não volta mais quando chegar num estágio em que ela alcance uma sabedoria tão grande de ter vivido tantas vidas na Terra, em tantas raças, em tantos países, ela finalmente alcança o equilíbrio geral, aí ela não volta mais. Trocando em miúdos, passou de série, passou de ano. Aí ela vai para um outro lugar. Aí você me pergunta, que lugar? Não sei, um outro planeta mais avançado que esse, sei lá, uma nova série. Vamos dizer, um 2º grau astral. Como pode-se falar em reencarnação se a Bíblia nem aborda esse tema? A Bíblia tem um trecho bem claro, e nós sabemos que a Bíblia foi muito adulterada pela igreja aí durante os vários séculos aí atrás. Tem um trecho em que Jesus curou um cego de nascença. E Jesus impôs a mão, curou a cegueira do rapaz e disse o seguinte: vá e não peques mais para que não te aconteça as coisas pior.
E aí Pedro perguntou, mas Senhor, ele é cego de nascença. Então veja, Jesus cura o rapaz era cego de nascença, e diz, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ora, se ele já nasceu cego, e Jesus estava curando ele daquela cegueira, e estava falando de um pecado, se a pessoa já nasceu cego, ora, se a cegueira dela fosse uma punição, um efeito, a causa estava antes do nascimento. Senão Jesus não teria falado isso. Outra coisa, existia a crença de que Elias, o profeta hebreu, iria voltar. E aí perguntaram a Jesus, cadê o Elias que havia de vir? E Jesus respondeu, Elias já veio e vocês não o conheceram. Quer dizer, ele estava nitidamente dizendo que Elias já tinha vivido e ninguém tinha reconhecido. E existem fortes suspeitas de que o Elias era o João Batista reencarnado. Será que existe hora certa para morrer? Muita gente tem a noção ou a crença de que todo mundo morre na hora certa. Isso não é verdade. Eu já vi muitos casos em que a pessoa morreu fora de hora. O principal deles, o suicídio. Na verdade, quando a gente nasce na Terra, a gente tem uma carga de energia para viver mais ou menos um percentual de anos. Alguns vêm com uma carga vital para viver 10 anos, outros vêm com uma carga vital para viver 80 anos. Isso vai depender muito do corpo que a pessoa ganhou, vai depender de uma série de fatores, que aí entra a própria genética, entra a energia do corpo, que é aquilo que é conhecido em ocultismo como duplo etérico, que é a vitalidade energética da aura do corpo físico. Bom, muita gente morre fora de hora. O suicídio é o pior tipo de morte, porque é o livre-arbítrio da pessoa eliminando o potencial de vida que ela trouxe. Por exemplo, ela trouxe um potencial para viver 70 anos, está com um corpo sadio, e aos 31 ela se mata. Então, ela quebrou um ciclo energético que não se desgastou. Toda essa energia do corpo humano e da aura do corpo, que teria que ser vivida e queimada com o passar dos anos, toda essa energia é como se ela impregnasse o corpo espiritual do suicida e ele desloca-se para fora do corpo e permanece ligado energeticamente ao corpo humano. E esse é o problema. Como a energia não foi queimada, não foi vivida e não foi gasta, aquele corpo retém o espírito, segura o espírito ali, pertinho, dentro do túmulo. E o suicida, então, infelizmente, sente todo o processo de putrefação do corpo nele próprio. Sofre demais. Eu já ajudei muitos suicidas do lado de lá, nas experiências fora do corpo que eu tenho, a gente vai, aplica energia, aquele passe espiritual, e enche o espírito de energia para ver se ele melhora. A gente manda um amor, um carinho grande, aquela coisa boa, para ver se a pessoa melhora. Nem sempre a gente consegue melhorar as pessoas, nesse caso, de tanta grossura energética que ela está carregando. E eu poderia falar muito sobre suicídio, sobre condições pós-mortem do suicida, só que é dramático, é horrível, é difícil. O que eu posso te dizer, para você que está assistindo essa gravação, pelo amor de Deus, por favor, não se suicide. É o pior tipo de morte que existe. Você vai sofrer muito do lado de lá. Se a sua vida está horrível, complicada, não sei, dá um jeito, corre atrás, tenta alguma coisa. Não se mata, por favor. Eu já vi casos horríveis do lado de lá. Já pensou você ficar ligado a um cadáver, sentir a putrefação, e anos após você conseguir finalmente desprender do cadáver e passar para o plano astral denso ainda, atrasado, onde vai ter que haver uma queima das suas energias, até você passar futuramente para o plano extrafísico melhorado. E pior, futuramente reencarnar aqui trazendo a sequela do suicídio que você executou sobre si mesmo. Então o suicídio é a maior prova de que uma pessoa pode morrer fora de hora. E outra coisa importante, muitas pessoas morrem em acidente de carro porque estavam dirigindo rápido demais. Não foi uma morte na hora. Às vezes a pessoa estava dirigindo a 140 por hora, bateu no muro e morreu. Obviamente que os religiosos e a família vão dizer o seguinte: Deus levou, está nos braços do Senhor, estava no momento certo. Infelizmente, muitas mortes em acidente de carro foi por imprudência, o motorista estava correndo demais, às vezes bêbado, às vezes drogado, e isso é um suicídio inconsciente, dirigir rápido demais. Um outro detalhe, muita gente morre, por exemplo, de câncer nos pulmões, e aí a família, para se consolar, Deus levou, ou então diz o seguinte: foi karma. Karma nada, foi cigarro. Ela arranjou câncer nos pulmões porque fumava muito. Isso é imprudência, um suicídio indireto. Por exemplo, o seu tio morreu de cirrose hepática, e você, para se consolar, diz o seguinte: Deus levou, estava na hora certa, deve estar nos braços do Senhor. Coisa nenhuma. Ele estava com cirrose hepática porque ele bebia cachaça demais.
Isso é imprudência. Um exemplo, o diabético que come doce, que come coisas com açúcar, ele está querendo morrer. Ele não vai morrer na hora certa, ele vai antes. Então é necessário colocar o seguinte: tenha prudência com seu corpo físico, não arrisque seu corpo físico em empreitadas negativas que possam fazer você perder o corpo físico. Você vive além do corpo físico, você vive além da morte. Mas o corpo físico é um instrumento de trabalho que a natureza te deu para você viver na Terra, trabalhar, aprender e viver e esperar a hora justa de você partir. E não é você que deve decidir isso. Isso é decidido muitas vezes antes até de você nascer, que é o tempo que você vai vir. Então tenha prudência, haja de maneira ponderada, não seja impulsivo, não estoure o teu coração com estresse, nem com loucuras e nem com raivas presas. Muitas pessoas têm câncer, muitas vezes não é por karma, por causa de outra vida, é ódio preso no peito. Tem gente que faz caderneta de poupança de ódio, a cada dia ela odeia um pouco mais, e só vai aumentando. Então a pessoa está com ódio intenso no coração, depois ela vai tomar hóstia na missa, vai tomar a bênção do pastor, vai tomar o passe do espírita, sei lá, vai tomar o prana do yogi, em suma, e está com ódio danado no coração. Então, olha lá, muita gente que morre de ataque cardíaco fulminante, as pessoas falam assim, morreu na hora exata, Deus levou porque morreu de causas naturais. Causas naturais é uma ova, vamos colocar claro. Simplesmente ela morreu de ataque cardíaco porque ela era pavio curto, discutia com todo mundo. E morreu ali, direto. Ela se suicidou pela raiva dela. Aí o médico passa o atestado. Morreu de parada respiratória, morreu de parada cardíaca fulminante. O laudo espiritual vai ser, morreu por descontrole emocional. Existe explicação para a morte de crianças? No caso de crianças que morrem natimortas, por exemplo, ou morrem dentro do próprio útero, ou morre ou morre com pouca idade, 1 mês ou 1 ano, às vezes essas crianças vieram passar só uma pequena etapa. Muitas vezes eu não posso categorizar que são todos os casos. O que eu vou colocar agora é relativo, de caso a caso, tem que ser estudado de per si, caso a caso. Alguns casos que eu conheci, da criança ter morrido com 1 ano de idade, por exemplo, ela tinha sido suicida na última vida antes dessa. Então faltava um pouquinho para ela terminar, então ela terminou com 1 ano nessa. Obviamente que o casal que perdeu o filho também está envolvido no suicídio anterior da pessoa numa existência anterior, na maioria dos casos. Isso é, espiritualmente existem seres avançados que coordenam esses processos kármicos de programação espiritual, onde que a pessoa vai nascer, qual é a família, qual é o país, que tipo de experiência que ela vai ser conduzida. Isso não anula em nada o nosso livre-arbítrio, porque você tem o livre-arbítrio de levar a vida da maneira que você quiser. Você pode tomar uma atitude certa ou errada, e isso é responsabilidade sua. Porém, certos eventos sérios na vida da pessoa, principais, muitas vezes já estão programados como uma experiência. É como se esses seres espirituais que coordenam a nossa existência fossem os professores que elaborassem o currículo que nós vamos viver na Terra, o currículo de estudo do aluno, que somos nós, encarnados no corpo humano, estudando no planeta Terra. Então, a maneira como a gente vive é responsabilidade nossa. Agora, muitas experiências que a vida traz são programadas antes de nós nascermos para que nós passemos por elas. E, às vezes, já vem programado para uma pessoa morrer com pouca idade. E os pais que ganham essa pessoa como filho também estão programados para receber uma criança que vai morrer cedo por um fator kármico que não tem como eu precisar, porque cada caso é um caso. Teria que ser olhado de per si. Agora, a coisa legal que sobressai disso é que morrer com 1 ano ou morrer com 80, na verdade, todo mundo é paciente terminal. Porque desde que a pessoa nasceu, ela sabe que um dia vai morrer, ela é paciente terminal. Alguns vão com 1 ano, o outro vai com 80. Agora, até a criança que está lá dentro do útero agora, no feto, já é um paciente terminal. Porque desde que ele se submeteu ao fato de nascer e viver, ele fatalmente vai morrer. Então ele é terminal, só não sei quando. Então não é muito importante se morreu criança ou morreu ancião. O importante é que aquela criatura esteja bem, porque não é a idade física que determina a qualidade da consciência. E uma outra coisa que eu posso colocar também é que a experiência humana é muito importante. Se a pessoa puder chegar à velhice, é ótimo, porque ela vai aprendendo valores com o correr da vida. E se ela não puder chegar a morrer com 15 anos, 10 ou 20? Ora, ela já teve outras vidas em que ela foi anciã. Então, não é tão importante. Agora, o importante é que no período de vida que a pessoa viveu, ela tenha aprendido algo. É isso que é o que vale. Eu vou ficar sozinha depois que eu morrer ou vai vir alguém que vá me receber? Nós temos uma assistência espiritual muito boa e positiva
dada pelos espíritos amigos que gostam de nós e que nos dão apoio em tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia que seja positivo. Existe toda aquela história de anjo da guarda, guia espiritual, amparador espiritual. Cada religião ou cada filosofia vai dar um nome diferente para esses seres espirituais, né? E esses seres espirituais bondosos que dão aquela proteção, aquela ajuda, eles não ficam o tempo inteiro do lado das pessoas como muita gente supõe. Primeiro porque eles também têm a evolução deles e eles precisam viver e aprender coisas no nível deles, que é o nível extrafísico. Nos momentos de perigo é que eles se aproximam para tentar dar uma força, uma ajuda. Nos momentos de dúvida, uma intuição que venha. E esse contato é principalmente durante o sono, através das experiências fora do corpo que ocorrem durante o sono. É que a pessoa não lembra. Então, quando ela acorda, ela diz que sonhou com alguém que lhe dava algum conselho. Na verdade, isso é um encontro com o guia espiritual dela, com o amparador espiritual dela, o anjo da guarda, do lado de lá. Detalhe, esses seres não usam asas. Eu nunca vi nenhum espírito de asa. Por quê? Quem precisa de asa é quem está no plano físico onde tem a gravidade. Quer dizer, o pássaro precisa bater asa para voar, avião. Agora, o espírito, a gravidade não o afeta. Então, ele pode flutuar, ele não precisa de asa. Então, eu acredito que o efeito energético vigoroso, que vibra como vórtice energético junto a esses espíritos, de tanta energia, parece um efeito de asas energéticas realmente, mas não são asas, ok? É um efeito energético que vibra em torno desses seres, que são chamados, inclusive na Índia, de devas, né? Palavra hindu que significa divindade, significa seres protetores, divinos, que vêm dar uma força. Aqui no Brasil, devido à Umbanda, ao espiritismo kardecista, principalmente essas duas áreas, o conceito de guia espiritual se popularizou bastante. Né? Seja o preto velho da Umbanda, o caboclo, o índio, seja o guia espiritual, o mentor espiritual espírita, como as pessoas chamam, é aquilo que o hindu chamaria de guru extrafísico, o ocultista chamaria de protetor ou mestre astral. No fundo, tirada toda essa diferença de nomenclatura, são os mesmos seres que dão força para todo mundo. Seres bondosos, luminosos, que vêm dar aquela força. Eles nos protegem durante a vida, mas na maioria dos momentos nós não precisamos da proteção dele. Por exemplo, eu estou sentado almoçando, eu preciso da proteção do meu guia para quê? Para que o garfo não me machuque? Eu estou tomando banho, eu preciso da proteção do meu guia para quê? Para me proteger da água? Então eles não ficam o tempo inteiro junto de nós, só nos momentos que são realmente necessários. Agora, uma coisa é certa, toda pessoa que está fazendo um trabalho de benefício para a humanidade, ela tem vários amparadores, vários guias ajudando-a e protegendo-a por causa do trabalho benéfico que ela faz para a humanidade. Porque essa pessoa precisa de uma proteção a mais por causa do trabalho grandioso que ela está fazendo em relação à humanidade. Ora, se durante a própria vida já existe uma proteção, na hora da morte essa proteção é muito maior. Primeiro, porque eles já sabem que vai acontecer a morte. Mesmo que ela seja por imprudência da pessoa, eles já estão ali. Eles sabem, eles percebem as coisas antes. E na hora da morte, todo mundo tem uma assistência para desconectar as ligações energéticas com o corpo humano, que é aquilo que é chamado por aí de cordão de prata, que é a ligação energética entre o espírito e o corpo. Ocorre o rompimento desse cordão de prata por ocasião da morte e os espíritos vêm e retiram a pessoa do corpo, desconectam ela do corpo para facilitar esse processo de saída definitiva do corpo. Então eu posso até brincar de que a morte é uma viagem astral prolongada, uma experiência fora do corpo definitiva. E o que acontece é que eles puxam a pessoa para fora do corpo, aplicam energia na pessoa, normalmente colocam a pessoa para dormir. Quando ela acorda, ela está num hospital extrafísico, um lugar de recepção de desencarnados no plano espiritual. Muita gente pensa que vai desencarnar e vai virar uma névoazinha no astral e vai mergulhar na luz. Não é assim. Entre essa luz pura, que é o chamado plano mental, que seria a consciência pura, e o plano físico, existe o plano extrafísico, que ainda tem construções semelhantes às daqui, para que o desencarnado sinta-se ainda localizado com coisas humanas às quais ele está acostumado. Não vai ser pela morte que ele vai passar por meio da luz. Após a morte ele evolui, dimensão a dimensão, até finalmente realmente apresentar essa luz pura que todos nós somos, inclusive uma pedra. É luz pura, tudo é energia. Certo? Mas até ter consciência que tudo é luz pura e energia, nós passamos por estágios, seja as várias vidas, seja os estágios entre as vidas no plano extrafísico. E, nesse caso, todas as pessoas têm assistência na hora da morte. O grande problema é que muitas pessoas, por aprontarem tantas coisas ruins durante a vida, ficam com o corpo espiritual tão grosso energeticamente que os espíritos bondosos que gostariam de ajudá-los não conseguem chegar perto
pela diferença de frequência de energia, de vibração, vamos dizer assim. E as pessoas que eu vou colocar assim, pessoas normais. O que são pessoas normais? A pessoa que trabalha honestamente no dia a dia, que não é o suprassumo da vida, mas também não é a pior coisa de todas. É um meio a meio, quer dizer, nós. O trivial, é o medíocre e maravilhoso junto. Somos nós, os seres humanos, médios, de maneira normal. Nem ótimos e nem atrapalhados demais. Nem muito bom e nem muito ruim. É o meio termo, é o que nós somos. Todas as pessoas que pelo menos tiverem alguma coisa boa, pode não ser tudo, mas que tiver alguma índole boa, elas têm uma assistência imediata na hora da morte, são retiradas do corpo com todo carinho, recebem uma energia que lhes tira todo e qualquer sintoma ruim daquela doença que lhes vitimou ou daquela morte violenta. Eles são apagados, recebem uma ajuda e acordam do lado de lá, normalmente dias depois, com toda uma saúde vigorosa, uma sensação de bem-estar magnífica. É verdade que existe música nos planos espirituais? No plano extrafísico tem música muito bonita e da mesma forma que aqui no plano físico as pessoas se atraem por gênero musical, por uma questão de se sentir melhor com determinado gênero de música, no plano extrafísico é a mesma coisa. Existem espíritos que gostam de jazz, outros gostam de rock e alguns outros gostam de música clássica e outros mais gostam daquilo que é chamado hoje de música visionária, New Age, música eletrônica, que fale a alma, que transcenda, que seja além inclusive dos recursos da música clássica, aquela música espacial, viajante, músicas com flauta, cítara, música hindu, com mantras, do lado de lá também tem. Agora, uma coisa é certa, nos planos extrafísicos mais avançados, nas dimensões superiores, vamos dizer assim, a música que tem é de uma tal qualidade que não dá nem para a gente classificá-la. É música que toca diretamente a alma. Existe, inclusive...